Muito bem, meu irmão. Nós vamos comentar hoje sobre um assunto bastante interessante. Queremos falar hoje sobre os dons pessoais. Os dons pessoais é um assunto assim pouquíssimo estudado nas nossas igrejas, né? A Bíblia, ela traz para nós pelo menos 3 listas assim grandes de dons. A mais conhecida são chamados dons do Espírito, que é aquela lista que nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 12, né? 1 Coríntios capítulo 12, aquela relação de 9 dons espirituais, é a mais conhecida. Normalmente quando nós falamos em dons, a pessoa pensa logo desses dons que estão nessa lista de 1 Coríntios capítulo 12. Fala lá o dom de profecia, dom de línguas, interpretação de línguas, discernimento de espírito, aqueles chamados dons do Espírito, né? Essa é a lista mais conhecida. Seja bem-vinda, missionária Inês. Nós estamos recomeçando agora a nossa live, porque nós tivemos um probleminha aí com a conexão, com a internet, mas graças a Deus foi restabelecida. Então nós queremos hoje comentar sobre os chamados dons pessoais, que são pouquíssimos conhecidos assim, esses dons pelos cristãos de modo geral. Nós temos a lista dos chamados dons do Espírito, que é 1 Coríntios capítulo 12. É a lista mais conhecida de dons na Bíblia, chamados dons espirituais, os dons do Espírito, línguas, profecia, essas coisas. Temos uma segunda lista de dons na Bíblia. Seja bem-vinda, amada irmã Paula Freitas e Edson Freitas, em nome de Jesus. Muito bem-vindo. Temos uma segunda lista de dons, irmãos, na Bíblia, que são os chamados dons do ministério. Efésios capítulo 4, versículo 11. É uma listinha de 5 dons. Fala do dom de pastor, dom de apóstolo, dom de evangelista. São os chamados dons do ministério. E temos esta lista de dons em Romanos capítulo 12, que é a menos conhecida de todos os dons, né? Que são os chamados dons pessoais. Aquele dom que Deus coloca em cada crente para que ele possa desenvolver o seu trabalho, o seu ministério na igreja. Então, só recapitulando, nós temos os chamados dons do Espírito, que é uma lista de 9 dons, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, que são os dons dados à igreja para a edificação do corpo de Cristo. Dom de línguas, dom de profecias, dom de discernimento de espírito, palavra de sabedoria, são aqueles chamados 9 dons do Espírito. Essa é a lista mais conhecida de todos os cristãos. Uma segunda lista de dons que nós temos na Bíblia, que são os chamados dons do ministério, são os dons que Deus dá para os pastores, para os obreiros, para os missionários, que são dados para a edificação do corpo de Cristo. Todos os dons são para a edificação do corpo de Cristo. Mas esses são ferramentas, habilidades especiais, capacitação especial que Deus dá para que o obreiro que esteja trabalhando na obra de Deus, né, possa cumprir devidamente o seu ministério. Essa relação está em Efésios capítulo 4, no versículo 11 nós encontramos. São 5 dons. Em 1 Coríntios nós temos 9 dons, Efésios capítulo 4 nós temos 5 dons. E hoje nós vamos falar aqui sobre os chamados dons pessoais. Os dons são 7 dons, essa listinha que está em Romanos capítulo 12. Então, por favor, acompanhe comigo aí essa leitura que nós vamos fazer. Romanos capítulo 12, versículos 6, 7 e 8. Vamos ler aqui. Ache aí da sua Bíblia e vamos juntos fazer essa leitura. Está escrito assim, ó.
De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado e o que exercita misericórdia com alegria. Vamos agora examinar cada um desses dons, né? Seja bem-vindo também, irmã Ana Lúcia. Nós estamos vendo aqui Romanos capítulo 12, versículos 6, 7 e 8, tratando sobre os chamados dons pessoais ou dons motivacionais. Bem-vinda, irmã Rosane Lima, seja bem-vinda em nome de Jesus. Então, olha só, irmãos, aqui em Romanos 12, o versículo 6 diz o seguinte, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dado. Olha só, os dons nos são dados segundo a graça de Deus. Nós não recebemos nenhum dom por merecimento. Se você tem qualquer dom, saiba que você recebeu isso mediante a graça de Deus. Porque tem pessoas que recebem dons de Deus, um dom, uma habilidade que Deus dá à pessoa, para usar aquela pessoa e aquela pessoa ser útil no reino de Deus, ser bênção para outras pessoas, para edificar outras pessoas. E ao invés da pessoa usar esse dom, esse talento, essa graça que Deus deu a ela quer sim vai descer com isso, ela quer se exaltar com isso. Seja bem-vindo, amado irmão Sadraque, nosso grande guitarrista. Ao invés da pessoa usar aquele dom, aquela habilidade, aquele conhecimento, aquela graça que Deus deu para edificar outros irmãos, para abençoar outros irmãos, a pessoa quer usar aquilo em benefício próprio, quer se exaltar, se engrandecer. Então, olha só, a primeira coisa que nós lemos com relação a dons, aqui em Romanos capítulo 12, versículo 6, é isso, essa orientação. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então o dom é uma graça, é uma dádiva, não é um pagamento, não é uma retribuição que Deus nos faz, né? É um dom, é uma dádiva, é uma graça, é uma bênção que Deus nos dá. Aliás, aqui em Romanos, irmãos, no capítulo 6, o versículo 23, nós lemos assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário é recompensa. A recompensa pelo pecado é a morte. Aí a pessoa não recebe a morte eterna por dom, não, recebe por recompensa dos seus erros, das suas falhas, né? Aí é retribuição, aí é recompensa. Mas os dons que Deus nos dá não são recompensa, são graça. É um ato de graça, é um ato de amor, é um ato de bênção que Deus nos dá. Então ele começa dizendo aqui, segundo a graça que nos é dada, aí ele começa agora a enumerar os chamados dons pessoais. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Que dom é esse dom de profecia? O dom de profecia é o dom da palavra, é a habilidade que Deus dá à pessoa para a pessoa falar do amor de Deus, falar da graça de Deus, né? Seria como a oratória, a pessoa que tem facilidade para falar, para compartilhar com outras pessoas, né? Então, quem recebe esse dom pessoal da profecia, ele
vai se tornar um evangelista, vai se tornar um anunciador do evangelho. Ele recebe esse dom da palavra. Então, esse dom aqui, a palavra profecia, quer dizer, profetizar é o mesmo que falar, é o mesmo que dizer, é o mesmo que transmitir, é o mesmo que anunciar a mensagem. Então, esse dom aqui não é o mesmo dom de profecia que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 12, não. Lá é um dom do Espírito, é uma unção sobrenatural do Espírito Santo que vem sobre a pessoa para que a pessoa possa profetizar em nome do Senhor. Assim diz o Senhor. Aqui não. Aqui em Romanos capítulo 12, está falando do dom de profecia no sentido de ser a habilidade natural que Deus dá à pessoa para que essa pessoa possa falar, né? Você já percebeu na igreja que tem irmãos que têm uma facilidade imensa para falar? Fala com uma facilidade imensa, né? Gosta de estar com o microfone na mão, gosta de falar, ele tem o dom de profecia, o dom da palavra, né? Então, são dons pessoais, dons que Deus dá para a pessoa. Coloca isso em cada cristão, no meio da igreja, para que as pessoas usem essa habilidade, esse dom, para abençoar um ao outro. Então, o primeiro dom que fala aqui é o dom de profecia, o dom da palavra. O segundo, então, se o seu dom é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Que dom é esse de ministério? Dom de ministério é o dom de servir. Tem pessoas na igreja que têm o dom de serviço. É uma pessoa boa para ser o que na igreja? Para ser um diácono, para ser uma diaconisa. Você já parou para pensar que na igreja tem pessoas que gostam de trabalhar, que gostam de servir, né? É fácil a gente perceber a pessoa que tem o dom de serviço. Vamos supor, uma festa, tem que partir o bolo. Daqui a pouco você vai ver aquela pessoa tá com a faca na mão lá, cortando aquele bolo. Ele gosta de servir, ele gosta de fazer. Tem uma emergência qualquer, aquela pessoa é a primeira a chegar, né? É o dom de serviço. Essa palavra serviço é a mesma palavra diaconia, de onde vem a palavra diácono, né? É o servo, é o serviçal, é aquele que serve na casa de Deus. Então, o segundo dom pessoal daqui dessa relação de Romanos capítulo 2 é o dom de ministério. O primeiro é o dom de profecia, que é o dom da palavra, é a pessoa que tem boca, que tem facilidade para falar. O segundo é o dom de ministério, é a pessoa que tem facilidade para servir, gosta, tem prazer em servir, em ser útil, em trabalhar, em fazer coisas com as suas mãos, principalmente com as mãos, né? Gosta de trabalhar. Terceiro dom que é mencionado aqui nessa lista de 7 dons de Romanos capítulo 12, é o dom de ensinar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O dom de ensinar é um dom assim facilmente reconhecido. É aquela pessoa que gosta de ensinar. Eu, pela graça de Deus, acho que eu recebi esse dom de ensinar, né? A minha alegria é ensinar, tem facilidade para ensinar, paciência para ensinar. E interessante que quem gosta de ensinar também gosta de aprender. Porque professor é aquele que aprendeu primeiro, né? Você, para ensinar alguma coisa, você primeiro precisa aprender aquela determinada coisa. Então, essas pessoas que na igreja têm o dom de ensinar, onde que normalmente nós vamos encontrar essas pessoas? Lá na escola dominical, lá no seminário da igreja, né? Eles vão se ajeitando, quando chega ali na escola bíblica dominical, aí é o lugarzinho que a pessoa se sente bem, né? E todos nós recordamos de maravilhosos professores que nós tivemos na escola bíblica dominical, pois muito provavelmente essa pessoa que você gosta muito, esse professor, essa professora abençoada, que você lembra dele e dela com muito carinho,
Muito provavelmente essa pessoa tem esse dom pessoal, o dom de ensino, o dom de ensinar, né? Então, esses dons pessoais, eu não sei porquê, eles não são assim muito estudados nas igrejas, mas eles são fundamentais, né? Fundamentais, importantíssimos para o bem-estar, para o crescimento, para o estabelecimento do reino de Deus na face da terra. E Deus, com a sua graça, com o seu amor, com a sua sabedoria, ele equipa a igreja, equipa o corpo de Cristo, colocando esses dons nos irmãos, né? A pessoa não precisa ter chamado pastoral para ter esse dom. A pessoa não precisa ser um missionário, precisa ser um pastor. Não, são os membros da igreja, que nós usamos a palavra, a membresia da igreja, né? Os membros comuns da igreja, todos eles foram dotados por Deus desses dons. Então nós já falamos aqui de 3 dons: o dom de profecia, o dom da palavra, o dom de ministério, que é o dom de servir, pessoa que tem facilidade para servir, e o dom de ensinar, que é a pessoa que tem facilidade, que gosta de ensinar. O prazer da vida dela é ensinar. Quarto dom, versículo 8, é o dom de exortar. Versículo 8 diz assim: ou que exorta, use esse dom em exortar. Você pode falar, mas pastor, existe o dom de exortar na Bíblia? Existe. Só que hoje, irmãos, nós temos a palavra exortar mais no sentido de repreender. Ah, eu exortei fulano de tal, quer dizer, eu repreendi, eu corrigi. Mas nesse tempo aqui, nesse contexto aqui, a palavra exortar, o dom de exortação, não tem esse significado de corrigir, de repreender, não. Tem o significado de edificar a pessoa, de animar a pessoa, de encorajar a pessoa com amor, com carinho. Então, olha só, na igreja existe aquelas pessoas que têm esse dom, o dom de exortação. Às vezes você está assim meio triste, meio abatido, você começa a conversar com o irmão, e aquele irmão te dá uma palavra de ânimo, te dá uma palavra de fé, aquele irmão te põe para cima, você chega perto dele desanimado e sai dali renovado, fortalecido. Amém, eu vou fazer isso e tal. Deus está usando aquele irmão ou aquela irmã com o dom de exortação. Exortar é o sentido de encorajar, né? É encorajar. A pessoa às vezes está meio desanimado na fé, está meio para baixo. Oh, meu Deus, misericórdia, que é isso? Aí conversa com aquele irmão, e às vezes é um irmão simples, às vezes é um irmão que não tem muito estudo, que não tem muita letra, não tem nada, mas ele é usado pelo Espírito Santo com o dom de exortação. E ele fala ali, às vezes, coisas simples, mas que toca profundamente o seu coração, o nosso coração, e nos abençoa, e nos edifica, e nos renova, e nos encoraja, e nós agora vamos em frente. Então, esse que é o dom de exortação, o dom de encorajamento, um dom maravilhoso, um dom glorioso, que nós precisamos ter isso no meio da membresia, né? Comece a observar a partir de hoje, que você vai perceber na igreja vários irmãos que têm esse dom de exortação. Normalmente essas pessoas que têm o dom de exortação é uma pessoa alegre, é uma pessoa motivada, é uma pessoa assim, dinâmica. Até só o jeito de você olhar para o rosto dela, só o jeito de você olhar para os olhos dela, você vê assim, ânimo, disposição. Não é uma pessoa para baixo, é uma pessoa para cima, né? Então, quarto dom é o dom de exortar. Vamos ver o quinto dom agora, ainda no versículo 8 do capítulo 12 de Romanos. Diz assim, ó: o que reparte, faça com liberalidade. Existe o dom de repartir, né? Então, na igreja existe também aqueles irmãos que Deus levanta a pessoa para a pessoa ser um repartidor, ser um abençoador, né? Normalmente, essas pessoas que têm esse dom
de dar, de repartir, de compartilhar, de abençoar os demais irmãos, são pessoas prósperas, pessoas abastadas. Mas é uma pessoa abastada que tem a alegria em dar. Olha só como que Deus é perfeito, como que Deus é maravilhoso. Ele põe na igreja pessoas que têm condições de dar, de ajudar o outro e que têm prazer, que têm alegria em fazer isso. Olha só que coisa linda, que coisa maravilhosa que são os dons pessoais. Então, dom de repartir é aquela pessoa que é um abençoador dentro da igreja. Você deve conhecer alguns irmãos assim, né? Irmão liberal, gosta de abençoar, gosta de ajudar, e quando ele propriamente não pode fazer aquilo, ele arruma meios, ele arruma formas com que outras pessoas ajudem aos outros, e assim vai. Seja bem-vinda, amada irmã Fabiana, em nome do Senhor Jesus. Então, o quinto dom que nós vimos aqui foi o dom de repartir. Então, nós já vimos o dom de profecia, o dom da palavra, já vimos o dom de ministério, o dom de serviço, já vimos o dom de ensinar, né, que é o dom do ensino, já vimos o dom de exortar, que é o dom de encorajar, e acabamos de ver aqui o dom de repartir, aquele que reparte, aquele que abençoa. Agora, o sexto dom também do versículo 8 do capítulo 12 de Romanos. Sexto dom diz assim: o que preside com cuidado, né? O que preside com cuidado. Está falando do dom de presidir, do dom de governo. Seja bem-vinda, irmã Glória, em nome de Jesus. Existem na igreja os irmãos que Deus deu a eles a habilidade, a capacidade para governar, para dirigir. Esses irmãos são excelentes para serem o presidente de um grupo missionário, para trabalhar às vezes na diretoria da igreja. É aquela pessoa que tem facilidade para administrar, facilidade para organizar, facilidade para comandar, facilidade para dirigir outros irmãos. Tem o dom de liderança, né? Tem o dom de liderança, o dom de presidir, o dom de governo. E nós precisamos dessas pessoas na igreja, né? Porque tudo que você vai fazer na igreja tem que ter alguém que lidere. Tudo que vai ser feito na igreja, na casa de Deus, tem que ter alguém para liderar. Se não tiver um comando, fica tudo perdido. E não pode ficar tudo sobre o pastor, né? O pastor é o responsável geral da igreja, mas ele não pode presidir, supervisionar todas as coisas da igreja. Então Deus levanta pessoas para serem auxiliares, e quando essas pessoas são colocadas nos lugares chaves, se torna uma grande bênção, porque ela tem esse dom dado por Deus, o dom de governo, o dom de presidir. Seja bem-vinda aí, nossa amada irmã Monteiro, filha da minha prima, né? Aí de Volta Redonda. Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, irmãos, nós vimos aqui o sexto dom, o dom de governo, o dom de presidir. E, por fim, nós encontramos aqui nessa lista o dom de misericórdia. O finalzinho do versículo 8 diz assim: o que exercita misericórdia com alegria. Dom de misericórdia. Dom de misericórdia é aquela pessoa que tem aquela facilidade para ouvir, né? Olha só, Deus levanta um para governar, para dirigir, mas levanta outro também para ouvir. Porque Deus sabe que tem horas que a pessoa está precisando de um ombro amigo, né? Está precisando de um apoio, está precisando de uma ajuda, está entendendo? E Deus então levanta na igreja essas pessoas que têm esse dom, o dom de misericórdia. O dom de misericórdia é a pessoa misericordiosa, a pessoa compassiva,
pessoa longânima, pessoa assim carinhosa, tem todo um jeitinho carinhoso. Ela é uma bênção para ouvir. Essa pessoa é uma bênção na igreja para ser usada na área de aconselhamento, né? Na área de aconselhamento. É aquela pessoa que tem facilidade para ouvir o outro, para aconselhar, fica ali horas e horas ouvindo os problemas, as necessidades, a pessoa chora junto com você, normalmente manifesta empatia, né? Sente o que o outro está sentindo, fica alegre com a alegria, com a vitória do outro, fica triste com as tristezas e com as derrotas do outro. É o dom de misericórdia. Seja bem-vinda, irmã Ana Lúcia. Deus abençoe de uma maneira muito especial a senhora. Então, irmãos, essa relação de dons aqui de Romanos capítulo 12 é uma relação muito importante de dons. São os chamados dons pessoais ou dons motivacionais. Eu disse no início da nossa live que nós temos na Bíblia pelo menos 3 listas de dons. A primeira lista mais famosa, mais conhecida, é a chamada lista dos dons do Espírito, dos dons espirituais, que está em 1 Coríntios capítulo 12, que nós precisamos ler, estudar, meditar. Dom de profecia, dom de línguas, discernimento de espírito e tal. São 9 dons essa lista. A segunda lista de dons, também bastante conhecida, está em Efésios capítulo 4, versículo 11, fala de 5 dons que são chamados dons ministeriais, dons que Deus dota os pastores, os dirigentes da igreja. E esta terceira lista, em Romanos capítulo 12, esses são os dons, as habilidades que Deus derrama no meio da igreja, que Deus reparte no meio da igreja, né? Vários dos irmãos que estão me ouvindo devem ter algum desse dom. Qual o dom que você se identifica? Quais são eles? Nós lemos aqui em Romanos capítulo 12, versículos 6, 7 e 8. Aí aqui fala de 7 dons, chamados dons pessoais. Dom de profecia, dom de ministério, o dom de ensinar, o dom de exortar, o dom de repartir, o dom de presidir e o dom de misericórdia. Nós já vimos cada um deles, né? Dom de profecia é o dom da palavra, a facilidade para falar. Dom de ministério é o dom de servir, né? É o dom de diaconia, o dom de ser um servo, servir na casa de Deus. O dom de ensinar é isso mesmo, é essa habilidade de ensinar. O dom de exortar é o dom de encorajar, de fortalecer as pessoas. O dom de repartir é o dom de dar, né? O dom de ajudar ao outro, o dom de ser bênção para a vida do outro. O dom de presidir é o dom de governo, é o dom de dirigir os irmãos. E o dom de misericórdia é aquele dom de apoiar, de ajudar, de estar ali ao lado da pessoa, né? De chorar junto com a pessoa. Então, meus irmãos, qual é o dom que você tem, né? E outra coisa interessante, que Deus nos dá esses dons pessoais de acordo com o nosso temperamento, né? Nós temos aqueles 4 famosos temperamentos, né? Fleumático, sanguíneo, colérico, né? Nós temos aqueles temperamentos que são a nossa característica pessoal. E de acordo com os nossos temperamentos, Deus nos dá os chamados dons pessoais. Tá certo, irmãos? E então, o importante é que todos nós recebemos dons. Se você ler a parábola dos talentos, que está lá em Mateus capítulo 25, você vê que um recebeu 5, outro recebeu 2 e o outro recebeu só 1, mas todos receberam. Então, meu irmão, qual é o dom que você recebeu do Senhor, né? Qual é a habilidade que você recebeu do Senhor? Eu preciso descobrir a habilidade que Deus me deu. Se o dom que Deus me deu é de profecia, eu tenho facilidade para falar? Ah, não, pastor, não tenho facilidade para falar de jeito nenhum. Ah, então será que o dom que Deus me deu é de ministério? Ah, não, falar eu não tenho condições de falar, mas eu tenho o dom de servir. Gosto de ser útil, gosto de estar trabalhando. Então o seu dom não é de profecia, seu dom é de ministério.
Ah, pastor, eu não tenho facilidade nem em falar, nem em servir. Eu gosto de ensinar. Então, o seu dom é de ensino. Procura a escola dominical, vai trabalhar nessa área aí. Ah, não, pastor, a minha alegria é exortar o irmão, encoraja o irmão. Aquele irmão que está fraco, chega perto de mim, ele sai dali pegando fogo. Então, o seu dom é o dom de exortação. E a Bíblia manda usar esse dom para a glória de Deus. Ah, pastor, olha, eu não tenho esses dons aí que o senhor falou, não. A minha alegria é de ajudar, é de abençoar. Então, muito provavelmente você tem o dom de dar, o dom de repartir. Ah, não, pastor, a minha facilidade é dirigir os outros irmãos. Eu gosto de escalar, eu gosto de acertar. Então, o seu dom é de governo. Ou então, não, pastor, meu dom é chorar junto com os irmãos, é caminhar junto com o irmão. Se eu vejo alguma pessoa fraca, alguma pessoa triste, eu fico incomodado. Então, seu dom deve ser um dom de misericórdia. Então, irmão, analisa você mesmo, né? Qual é o dom que você tem? E quando você descobrir o seu dom, comece a orar a Deus e comece a perguntar ao Senhor: meu Deus, como que eu posso crescer? Como que eu posso ser mais útil na tua obra, usando esse dom para a glória do teu santo nome e para a edificação dos amados irmãos? Agora, uma observação que eu quero falar com os irmãos: todos os dons que Deus nos dá, sejam dons pessoais, sejam dons do Espírito, sejam dons ministeriais, todo dom que Deus nos dá, né, sempre é para a edificação da igreja. Nunca Deus nos dá nenhum dom para o nosso proveito próprio. Sempre é para abençoar o outro, né? Sempre é para edificar o outro. Sempre é para contribuir. Sempre é para ser bênção para o outro. Uma árvore frutífera, ela mesma não come do seu fruto. Você nunca viu uma laranjeira comer laranja, chupar laranja. Você nunca viu um abacateiro comer abacate, né? Produz aquela quantidade de laranja, aquela quantidade de abacate. Quem vai comer aquele abacate? Os passarinhos, são as pessoas, são os animais que vão comer aquilo ali. O abacate mesmo, ele não come aquilo ali. Então isso é uma mensagem para nós, irmãos. Os dons que nós produzimos, os frutos que nós produzimos, nunca é para nós, para o nosso benefício, mas é para benefício de outras pessoas, para edificar outras pessoas. Chegou aí o amado pastor Marco Antônio Senra. Seja muito bem-vindo, homem de Deus, em nome de Jesus. Então, os dons que você produzir, os frutos que você produzir para a glória de Deus, nunca é para o seu próprio benefício. Sempre será para, primeiro, glória de Deus e, segundo, para abençoar o seu irmão, né? Então, quando Deus te dá uma habilidade, te dá um dom, te dá uma graça, te dá um conhecimento, né? Aquilo não é para você se exaltar, não é para você se envaidecer, é para você abençoar outras pessoas em nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados irmãos? Vamos fazer uma oração, encerrando a nossa live nessa noite, uma palavra assim um pouco mais breve. Falamos aqui sobre os dons pessoais ou motivacionais que estão relacionados em Romanos capítulo 12, nos versículos 6, 7 e 8. Seja bem-vinda, pastora Eunice, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos louvar a Deus em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, em nome do Senhor Jesus, nós te glorificamos pela sua graça misericordiosa. Te louvamos, meu Pai, pelos dons pessoais, pelos dons motivacionais com os quais o Senhor tem nos dotado, com os quais o Senhor tem dotado a tua igreja, para nós edificarmos uns aos outros. Usa-nos a nós, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, para que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas e para que um irmão edifique o outro irmão, seja bênção para a vida do outro irmão. Pai, que assim seja, em nome do Senhor Jesus, para seu louvor,
para a sua honra e para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus. Nós estamos aí encerrando a nossa live hoje. Deus te abençoe. Sábado nós não faremos a live, porque nós deixamos agora por conta dos jovens. Mas na terça-feira, se Deus quiser, nós estaremos novamente aqui com vocês, sempre às 8h30 da noite. E passe lá no nosso canal Pastor Cláudio Rocha, no YouTube, né? Nós temos 42 vídeos, mensagens abençoadas. Escolha qualquer uma daquele ali, assista, deixa lá seu like, deixa seus comentários, se inscreva no nosso canal, compartilhe aquilo com outras pessoas, para que mais e mais vidas sejam abençoadas. Muito obrigado pelo carinho da sua atenção, da sua audiência. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Vamos ficar com a Rose Nascimento. Vamos lá. Obrigado, mãe Inês. Deus abençoe. No silêncio ele vai te sustentar. No silêncio o teu pranto vai cessar. No silêncio tem que adorar. Amém, pastor Marcos. Deus abençoe. Muito obrigado pela audiência de vocês. Deus abençoe. Até o próximo, em nome de Jesus. Amém.